O primeiro contato com química não foi amor. Nós temos uma relação ódio-amor, eu e a química. Antes ódio, hoje é muito amor. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com vocês no quadro aqui Mais Que Matemática, né? Nós já tivemos alguns episódios aí, nós trabalhamos aqui com vocês, com profissionais de outras áreas, né? Como a doutora Priscila, né? A Daiane, professor Tuan já esteve com a gente. E agora nesse quarto episódio nós estamos trazendo aqui para vocês também um profissional da área de química, né? A professora Márcia, que está aqui com a gente e veio para somar nesse quadro, que vocês sabem que a intenção desse quadro é trazer o máximo de informação a vocês em relação a todas as áreas, né? Vamos trazer também, claro, pais de alunos, vamos trazer aqui psicólogos, então vai vir profissionais de todas as áreas. Então é importante você, toda segunda-feira, esteja indo com a gente, né, nesse quadro, né, que é muito importante para ir somando, né, até você tomar uma decisão naquilo que você está procurando mesmo, né, na sua vida profissional. Né? Então, com a gente, muito bem-vindo, professora Márcia. Eu que agradeço, olá a todos, a oportunidade de estar aqui com o senhor para poder estar dando um auxílio nesse conteúdo de química, que é a área que eu estou à frente. Muito bem, pessoal. A professora Márcia, né, trouxe alguns questionamentos aqui, né, para que ela possa comentar com vocês. O primeiro questionamento aqui, professora Márcia, é em relação ao Enem, principalmente ao último Enem. Né? Eu gostaria de saber o que você tem a falar para a gente sobre o Enem em relação à sua disciplina química. Como nós temos visto, né, dados divulgados, esse Enem de 2019, dentro das médias de nota, foi um Enem no qual nós tivemos um declínio nas notas de média, trata de ciências da natureza. Então, nós estamos percebendo aí uma dificuldade em alguns dos alunos, né? Ou talvez algum momento de dificuldade em questão não só de conteúdo, mas também em relação a nervosismo, momento de avaliação, para poder estar realizando esses tipos de atividade dentro de ciências da natureza, que envolve a biologia, a química e a física. Muito bem. Assim, em relação à química, você poderia, já que você trabalha muito em escolas particulares, né, colégio também militar, né, ele trabalha junto, viu, pessoal? A gente trabalhou muito tempo junto e geralmente nas escolas que eu trabalho, ela está comigo aí também, né, trabalhando lado a lado. E aquelas maiores dificuldades que o pessoal, seus alunos têm na química, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa situação desses alunos, né, com você, o que você conseguiu observar nesse ensino médio, né, que a gente trabalha aí para preparar esses alunos para o Enem. No primeiro momento, a dificuldade que eu tenho visto, e também com alguns relatos de alunos, eu percebo que a dificuldade tem surgido não no conteúdo. A primeira dificuldade que vem surgindo é no nervosismo ou talvez no medo do desconhecido, já que a química é um conteúdo onde esses meninos começam a ter contato com ela, contato que eu digo de parte teórica, de desenvolvimento, de estudo da química a partir do 9º ano, porque a gente sabe que a química está relacionada no nosso dia a dia o tempo todo, a gente consegue ver a química acontecer o tempo todo. Porém, existe essa dificuldade de perceber, e a dificuldade também está aí no se abrir ao desconhecido. Mas é um conteúdo que precisa de muita calma e dedicação, que todo mundo consegue, e eu sou prova viva disso. É prova viva. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Em relação à química, é interessante que os alunos, muitas vezes, eu trabalho com matemática e me deparo muitas vezes, nossa, professor, hoje eu estudei química e estava lá no história da matemática, quase fiquei doido. Então, eu vejo que parece que a matemática também, muitas vezes, trava o pessoal no estudo de química. Quais são as dicas que você tem, então, para um aluno que fala assim, não, eu tenho muita dificuldade em química e eu quero aprender química, o que você aconselha para esse aluno fazer? Primeiro, um primeiro momento é ter calma, não criar pânico e começar do básico, como todo conteúdo. O primeiro momento que o aluno tem contato com a química é no 9º ano. Então, o que eu digo para os meus alunos? Comece aí, então, com um livro de 9º ano,
que nesses livros geralmente não vem química, ainda se vê ciências. Geralmente alguns livros são divididos, física e química, outras escolas já adotam um livro já de ciências voltado para a área de química, outro para a área de física, biologia, mas ali pega um livro de 9º ano e começa a estudar aquele livro. Você pensa que talvez, estou no 2º ou 3º ano, do que vai me contribuir? Eu sempre digo que a química é um conteúdo cumulativo, então você sempre tem que iniciar ele passo a passo e ir desvendando ali o conteúdo. Então começa pelo básico, pega o livro de 9º ano, começa a ver os conceitos, o que é matéria, diferenciar substância de mistura, processo de separação de mistura e daí por diante. Pegando esse princípio, você vai pegar já os conteúdos que ali estão nesse livro de 9º ano e sempre que você terminar de ver um conteúdo, resolver os exercícios que eles estão propostos. Se você acha que naquele livro não tem quantidade suficiente de exercício, busca exercício na internet, porque hoje nós temos a internet aí que também pode estar trabalhando a nosso favor. Resolvi um exercício, estou aqui quebrando a cabeça com ele, eu não estou tendo aqui agora um momento alguém que possa me instruir. Temos canais como o do senhor na aula de matemática que pode buscar auxílio nesses vídeos, também na área de química, para que consiga ter um desenvolvimento melhor nesse conteúdo que talvez foi aonde ficou o seu impasse. Passou aquele nível, vamos para um outro livro, começa aí pelo 1º ano e assim subsequente, porque você pode até pensar que aquele conteúdo de 9º ano não é importante, mas quando você chegar ali no 2º ano, você vai ver que aquele conteúdo que você fez uma revisão do 9º ano foi fundamental para você talvez resolver uma questão que te trouxe no 2º, 3º ano em diante, porque quando se trata de uma questão de Enem, em uma única questão, eu posso achar ali conteúdo que eu estudei na questão do 9º, uma questão que foi misturada ali com outro conteúdo que eu vi no 1º e no 2º ano. Então, se eu tirar um tempo, não só para química, durante o meu dia, que seja 1 hora do meu dia, para estudar não só a química ou talvez outras matérias, fazer um plano de estudo, você ali com 6 meses, você tirando um tempo diário para fazer um estudo, você consegue ver aí uma química de 9º a 2º ano, então você vai estar muito mais preparado para um 3º ano, onde é a fase que vem a tensão ali do 3º ano para poder ter bom aproveitamento para o Enem. Então, o primeiro passo que eu digo é muita calma, começa a química do básico, a química é uma ciência evolutiva, você vai evoluindo no seu estudo, com um tempinho diário que você tira, que não é muita coisa, você consegue desenvolver esses conteúdos e sempre, no final de cada conteúdo estudado, exercícios. Ficou em algum? Não tem auxílio naquele momento? Use a internet também a favor dos seus estudos. Pega uma aula, um vídeo aula e tenta encontrar ali aquilo que ficou preso na sua dificuldade para desenvolver melhor. Que vem somando, né? Claro. É isso que eu estou observando. Na verdade, você foi muito feliz no que você colocou, porque você realmente deu, na verdade, um passo a passo, ela deu uma forma para que vocês estudem, acompanhem os estudos de química. Né? Eu mesmo fiz um ensino médio, né, técnico de saneamento, que era pura química. Então, naquele momento, quando eu escolhi o curso, escolhi assim, aleatoriamente. Eu nem sabia que o curso era tanta química. E sofri muito no primeiro momento com química. Depois a gente vai acostumando, porque na época o Instituto Federal tinha laboratório para tudo. Você ia lá, via a parte, né? Hoje não é oferecido isso em quase as escolas, um laboratório bem montado, que você poderia ver ali a parte teórica, correr para o laboratório e aplicar, né? Então, a química, eu sei que ela é uma matéria fantástica, muito bonita, né? E você citou em relação a você mesmo como exemplo. Qual foi, então, no caso assim, seu encontro com a química? Foi lá no básico? Como é que foi? Conta essa história pra gente. Não, meu primeiro contato com química não foi amor. Nós temos uma relação ódio-amor, eu e a química. Antes ódio, hoje é muito amor. Né? Então, eu tive muita dificuldade no meu ensino médio, aos meus alunos, muitos eu já expus esse meu relato. Eu fui uma aluna que conseguiu ficar de recuperação em química sozinha, eu fui a única da minha turma. Então, para mim, foi um desafio muito grande hoje estar formada em química. Eu tenho um bacharel e licenciatura em química e foi um desenvolvimento, foi questão de buscar aprender, a me interagir, trazer isso para o meu cotidiano. Eu tive muita dificuldade, tanto no primeiro quanto no segundo. Ali no final do segundo ano, eu coloquei como meta para mim aprender química.
fiz o meu melhor, estudava, tirava um momento para mim resolver meus exercícios, por mais que não conseguia muitas das vezes sozinha. Hoje a internet tem muito mais acesso do que no momento em que eu fazia o meu ensino médio, então eu tinha que procurar um professor, uma biblioteca, eu ficava às vezes no corredor da escola no período da tarde, então eu conseguia às vezes encontrar com algum professor passando por ali e coloquei como meta aprender. Então eu comecei a desenvolver melhor a química no final do meu segundo ano para terceiro ano, e eu pegava o livro e tentava resolver os exercícios, e isso colaborou muito para a minha formação, para a minha profissionalização hoje. Então, a partir desse momento, eu vi que eu era capaz, que eu conseguia, eu comecei a relacionar o meu dia a dia com a química e via que estava muito claro algumas coisas para mim. Um exemplo que eu sempre falo para os meus alunos quando eu vou falar sobre questões de concentração. Alguns alunos têm muita dificuldade de concentração porque envolve muita matemática e interpretação de texto. Então, mais uma dica, gente. Quer aprender química? Leia bastante, porque você precisa de interpretar o que os seus exercícios te pedem. E outra, você precisa de uma matemática básica para química. Você não precisa de uma matemática tão aprofundada, mas uma matemática básica você precisa. Uma adição, multiplicação, uma divisão, fração aparece também em forma de divisão. Você vai precisar também de ter um conhecimento de potência, logaritmos também vai entrar dentro da área de química, mas são questões que você trazendo no seu cotidiano, você tentando resolver os exercícios ali, relacionar com a prática do seu dia a dia, é muito tranquilo. Eu falo para meus alunos que a cozinha é o laboratório que nós temos em casa. Isso. Então, muita coisa dá para fazer. Exemplo, preparamos um café, quando se fala de concentração. Um café bem concentrado. Quando eu falo bem concentrado, eu levo um aluno meu a entender que esse café está forte, é o termo que a gente utiliza. Se eu quero um café um pouco mais fraco, eu acrescento solvente. Quando eu acrescento esse solvente, eu faço a concentração do meu café diminua. Então, quando eu vou partir com esse conhecimento que é do meu dia a dia para um cálculo, se a minha concentração diminuiu, é óbvio que no final do meu exercício eu preciso ter uma concentração menor do que eu tinha no início. Então, meu cálculo vai ter que ser desenvolvido de forma com que eu consiga achar essa concentração menor. Se eu fiz os meus cálculos e eu vi que minha concentração aumentou depois que eu fiz a adição de um solvente, então, nessa diluição, eu vou ver que eu tenho alguma coisa errada. Então, eu posso voltar e fazer de novo. Deu para mim relacionar com coisas do meu dia a dia e aprender o conteúdo. Sem falar que muitas embalagens vêm unidades de medidas. Miligramas por litro, tem que conhecer tudo, litro. Né? É pura matemática então, aí, né? Unidades de medida, super importante na área de química. Eu preciso falar de volume, eu preciso falar de massa. Então, quando eu estou relacionando essas unidades de medida, eu preciso de ter um conhecimento ali. Volume, centímetros cúbicos, mililitros, litros, decímetros cúbicos, metros cúbicos, para eu poder também ter um desenvolvimento melhor, né, dentro dessa área. As unidades de medida, então, que eu utilizo lá na matemática, eu também posso utilizar dentro da química. E faz mesmo muito uso dessa parte. No momento que você está falando sobre as misturas, né? A gente vê que ele trabalha muito a proporção, né? Sim. E algumas aulas que até a gente já colocou, né, para os alunos, né, acompanharem aí. E fica aqui a dica também trabalhar, né, com essas unidades de medidas um pouco mais, que faz muito... eu estava até conversando com o Tuan no último encontro, em relação à importância da matemática lá na física, a importância da matemática que estão observando aqui na química, é muito importante que vocês estejam atentos, que em todas as áreas, né, das ciências, biologia mesmo, teve uma época que eu estava tendo uma dificuldade para resolver uma questão, né, do Enem, por causa da biologia. Aí eu peguei e liguei para uma colega e disse, poxa, estou aqui, porque a gente, antigamente, na época de cursinho, pessoal, tinha o vestibular hoje, no domingo, quando era na segunda-feira, estava todo mundo com a provinha lá no cursinho, esperando o professor chegar para poder resolver. E eu sabia que na hora que eu entrasse na sala do cursinho na segunda-feira, os alunos já estavam o quê? Com a prova
em mãos. E aí eu fui resolver a prova à noite mesmo, toda ela, poder ver se tinha alguma coisa que poderia me embananar ali. E peguei uma questão que era de biologia e pura matemática, mas para poder montar, eu tinha que entender a parte de biologia que já tinha escapado, né? Eu já não tinha mais aquele conhecimento. O que eu fiz? Peguei do telefone, liguei para uma colega, ela me falou a parte teórica, não, agora pronto, tranquilo, resolvi. E a gente tem observado, né, Márcia, o quanto que essas matérias se misturam. E muitas vezes não adianta você estudar só a matemática, ou só a química, ou só a física, ou só a biologia. Você tem que estar por dentro, né, de todo esse contexto. Com certeza. Se você quer passar hoje, principalmente num vestibular, né, ou alcançar uma nota no Enem para medicina, você tem que ter esse conhecimento todo. Então, eu trabalho muito com alunos de medicina, você sabe disso, então tem muitos alunos meus médicos e muitos que estão fazendo medicina e que eu sempre falo para eles, olha, não precisa correr só atrás de matemática. Como é que você está nas outras? Não, estou bem, o problema é só a matemática que está me travando. Aí, tudo bem. Pelo contrário, eu já vou, olha, aconselhando, vai correndo atrás, que precisa de tudo. Sim. É muito importante, pessoal, então você estar atentos a essas informações, a essas dicas. Eu vi que a professora Márcia foi muito feliz na forma que ela falou de como estudar, né, química, e não é muito diferente de como estudar matemática. Eu sempre falo, leitura, porque interpretação tem que saber, né? Tem que conhecer o conteúdo, tem que saber calcular, que muitos alunos hoje perdem no cálculo, né? Sim. Então, é muito importante esse tipo de encontro nosso aqui na segunda-feira. Eu vi que foi muito importante que você passou para os nossos ouvintes, né, desse quadro hoje. E é claro que eu vou te convidar para mais encontros aqui. Fica aqui a minha promessa que eu e a professora Márcia vamos responder algumas questões de química e matemática juntos. Combinadíssimo. Né? Que já caiu em Enem, certo? E trazer para vocês novidades, né? E você quer falar mais alguma coisa? Até porque é importante a gente envolver esses conteúdos, porque o Enem, ele não vai te trazer só em um único exercício, só a química ou só a matemática. Ele pode, né, fazer uma... Ele não só pode, como ele faz, né, exercícios interdisciplinares. Então, é bacana a gente trabalhar isso. Mais uma dica. Química é importante saber, mas não deixa de se dedicar. Interpretação de texto e matemática básica. Pegou um exercício de química para resolver? Primeiro passo, entenda o que ele está dizendo, circula as palavras-chave daquele conteúdo ali para você te ajudar no que o exercício está te perguntando, o que ele quer de você. Então, circula, traceja, assinale de alguma forma as palavras-chave, entenda o que o exercício quer de você. Eu falo muitas das vezes meus alunos, às vezes não é nem a química, ele te deu uma questão de interpretação de texto com matemática básica, mas que está dentro do conteúdo de química, porque química, ela vai interagir muitos conteúdos. Então, matemática básica, interpretação de texto é fundamental para dar início não à química, mas também à química, biologia, à física e todos os outros conteúdos dependem desses carros-chefes. Muito bem, estamos então, a professora Márcia, né, com a gente, trazendo aí no caso as suas orientações em relação à química, e fica a promessa de a gente encontrar novamente nesse quadro, né, com ela, a gente vai trazer ela novamente para tratar de resolução de alguns exercícios, para dar algumas dicas de como resolver os exercícios de química, certo? Não só, eu quero que você traga também aquele exercício que não envolva matemática, mas que é muito importante para quem está pensando em passar aí um vestibular para medicina, com né? certeza, ou mesmo qualquer outro vestibular, aquilo que você tanto anseia, né? Então a gente vai estar acompanhando vocês, espero que vocês estejam também sempre buscando acompanhar esse quadro da segunda-feira aí, mais que matemática. Fico muito feliz com a sua presença aqui no nosso quadro, né? E eu tenho certeza que vocês vão aproveitar o máximo disso aí, né, pessoal? Foi um prazer enorme estar com vocês, né? E até segunda-feira que vem de novo com vocês. Um abraço a todos. Também quero agradecer minha participação, foi uma honra estar aqui, uma honra ter vocês até o final do nosso vídeo, agradeço por ter ficado conosco nesse bate-papo, e até uma próxima oportunidade, então, para resoluções de exercícios. Certinho. Obrigada. Não esqueçam, né, de passar esse vídeo para os colegas de vocês, que vocês vêem que tem
tem algum, né, choque, a química sempre foi o meu problema. Opa, tem uma professora que dá umas orientações, vai lá, né, no canal do professor Wilton, vai lá, dá uma olhadinha lá no bate-papo dele com a professora Márcia. Talvez a orientação que a professora Márcia fez nesse vídeo é exatamente o que você esteja precisando, né? Então nós estamos aí com vocês, com a professora Márcia, e até na próxima. Esse episódio fica por aqui. Um abraço a todos.